Muito bem, pessoal. Questão 9 do Halliday, volume um, Física Básica, edição número 8 do capítulo 2. Depois da questão 8, que foi bastante trabalhosa, eu fiquei me perguntando se quem estava assistindo o vídeo conseguiu entender, ou se eu me fiz entender. Então, eu peço aí sugestões, né, nos comentários, né, se vocês acham que precisa melhorar alguma coisa, né? Um feedback é sempre bom para a gente melhorar. Lembrando que eu não sou um expert em física, eu dou aula para o ensino médio, faz muito tempo que eu vejo rigor a nível universitário. Eu estou fazendo isso mais para também ajudar a mim mesmo a não ficar parado, a estudar física num nível de graduação, porque eu gosto bastante. E eu noto que quando você fica entrando em contato com o seu conteúdo de maneira mais simples, né, você vai perdendo o rigor matemático. Pode ver que nos últimos vídeos eu vou meio que me atrapalhando um pouco na fala dos termos. Então, vamos lá aí. Questão número 9, duas estrelas. E você tem que dirigir em uma via expressa para se candidatar a um emprego em outra cidade, que fica a 300 quilômetros de distância. A entrevista foi marcada para as 11h15. Você planeja dirigir a 100 quilômetros por hora e parte às 8 horas para ter algum tempo de sobra. Você dirige a velocidade planejada durante os primeiros 100 quilômetros, mas em seguida um trecho em obras o obriga a reduzir a velocidade para 40 quilômetros por hora por 40 quilômetros. Qual é a menor velocidade que você deve manter no resto da viagem para chegar a tempo? Então, nós temos aí uma situação em que o indivíduo precisa chegar em um certo lugar, se planeja para chegar antes, mas aí acontece algum imprevisto. Quem nunca, né, passou por isso? E nesses imprevistos, ele vai ter que aí resolver um problema para chegar a tempo nessa entrevista. Então, vamos lá. Nós temos aí a distância entre o destino e a linha de partida, 300 quilômetros, e o tempo. É o tempo, é? O tempo, cadê? A entrevista foi marcada para as 11h15. Ah, perdão, minha gente, às vezes eu viajo aqui e esqueço o que é para fazer aqui. Ah, tá. Ele parte às 8 horas e a entrevista é de 11h15. Então, certo. Esse é o tempo que ele tem para chegar lá, já que o indivíduo partiu às 8 horas. Então, ele tem 3 horas e 15 minutos para chegar no seu destino. Lembrando que ele está a 300 quilômetros desse destino. Bom, vamos converter isso aqui para esse tempo aqui, né? Para números decimais. 15 minutos é um quarto de hora, que dá 0,25 de um todo, né? Então nós temos aí 3,25 horas. No primeiro trajeto, ele vai gastar aí o que, né? Como a gente tem aí a distância percorrida no primeiro trajeto, ele percorreu 100 quilômetros a 100 quilômetros por hora. Então nós temos aí o tempo gasto por ele nesse primeiro trecho foi de 1 hora. No segundo trecho, ele viu o trecho em obras. Alguma coisa aconteceu lá, está em obras, e ele foi obrigado a reduzir a velocidade a 40 quilômetros por hora
por um percurso de 40 quilômetros. Caramba, é um percurso grande. Então, o tempo gasto nesse segundo trecho vai ser também de 1 hora. Então, veja que ele já gastou 2 horas e percorreu 140 quilômetros, faltando para ele ainda 160 quilômetros, que é o trecho 3, não é? Então, você tem aí, ó, o trecho 3 vai ser a distância total, menos o trecho 1, menos o trecho 2 que ele já percorreu, que vai dar aí 160 quilômetros. Então, quanto tempo lhe resta para ele fazer esse trajeto? Então, nós temos aí o tempo 3 restante, né, para fazer esse trajeto. Vai ser aí o tempo total, né, menos os 2 tempos já gastos. Então, nós temos aí 1 hora e 25 minutos para ele chegar lá. Né? Que isso aí você faz de cabeça, mas eu coloquei aqui para melhorar, né? Deixar mais, digamos assim, mais detalhada a questão. Então, nós temos aí 160 quilômetros para ser percorrido e um tempo restante de 1,25 horas para fazer esse percurso. Então, velocidade média, né? Distância sobre o tempo. 160 sobre 1,25. E aí temos que ele tem que fazer aí uma velocidade média de 128 km por hora para chegar a tempo. Se ele quiser chegar a tempo, não é nem se sobrar tempo. E aí, será que vai dar para ele? Vamos para a próxima questão, que é a número 10.